Boa noite, irmãos. Tudo bem? Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Apocalipse, capítulo 1, versículo 9 até o 11. A Bíblia diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: Escreva no livro o que você vê e envie às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que tem sido feito, por todos os hinos, pelas ofertas, pelo coro, por todos, Pai, que estão participando e os que estão assistindo esse culto, Pai. Obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui essa noite, Pai, os que nos assistem, Pai, de suas casas nesse momento, que a Tua palavra possa tocar nos corações, possa nos instruir em santidade, Pai, que nós possamos viver de acordo com a Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos um mundo, uma situação meio complicada quando o assunto são valores. O mundo hoje tem pregado muitas ideologias. Hoje eu comentei com os jovens de manhã, dei um pequeno spoiler. O mundo tem inventado a cada dia que passa ideologias e jogado na mente das pessoas muitas conversas que invertem os valores de família, que invertem os valores da doutrina da palavra de Deus, que invertem os valores cristãos. Nós não vivemos em um mundo onde a palavra de Deus ela é exaltada pelo mundo, obviamente pela igreja sim, mas hoje não é muito raro nós analisarmos quando nós vemos um caso como aquele jogador de vôlei que foi dispensado do clube onde trabalhava, perdeu seus patrocínios porque ele se manifestou contra uma situação homossexual. Ou seja, então o mundo quer nos calar, o mundo inverteu os padrões, o mundo inverteu os valores e nós estamos no meio de tudo isso, mas nós temos que permanecer firmes porque nós somos a igreja de Cristo. Daí eu pergunto, irmãos, não tem para nós, o que nós podemos esperar desse mundo hoje? Nada. Tudo que tem acontecido, tudo que vem acontecendo, Cristo já nos alertou em Mateus 24 especialmente. Tudo que nós estamos vivendo, Cristo já tinha nos avisado. Algo importante, Cristo nunca nos enganou. Cristo nunca nos prometeu algo que não fosse cumprido. E Cristo disse que nós teríamos aflições, que o mundo seria assim. As pessoas seriam egoístas, gananciosas, amantes dos seus próprios desejos e prazeres, inimigas de Deus. Jesus nos alertou sobre isso, então o mundo que nós vivemos hoje não está fora do que Cristo já tinha dito. Agora, o que não está no roteiro que Cristo disse é que a igreja se calaria em algum momento. Porque o nosso papel na sociedade é não nos calarmos, independente do preço que isso venha a nos custar. A Bíblia diz que nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. O sal ele serve para dar gosto, para fazer diferença no alimento. A luz ela serve para iluminar, não tem sentido eu colocar um lampião ou alguma coisa assim debaixo de uma cama. Tem que ser colocado num local onde ele vai iluminar o resto do ambiente, sim ou não? Quem aqui é da época do lampião? Na minha casa quando era pequenininho já foi usado. Tinha que pendurar bem alto porque iria iluminar o lugar, isso é óbvio. E nós somos o sal da terra e a luz do mundo, ou seja, nós temos que fazer a diferença e iluminar o ambiente que nós estamos porque nós temos a luz de Cristo. A mensagem de hoje, ela principalmente vai nos orientar a respeito de sermos sal da terra e de sermos luz do mundo. De termos essa responsabilidade. Algumas mensagens atrás, tanto do pastor Jadson como a minha, e enfim, tem tido mais ou menos o mesmo foco de palavra de Deus na prática. Viver a palavra de Deus. Hoje cedo o pastor falou sobre Noé. O único justo da sua era, o único justo da sua época. E nós estamos aqui, vivendo nesta época,
porque essa é a nossa época. A época de Noé já passou, a época de Abraão já passou, a época dos patriarcas já passou, a época de Paulo já passou. Agora é a nossa vez, agora é a nossa época. Muitos morreram no decorrer da história pelo nome de Cristo. Estevão e todos os discípulos pagaram o preço. Agora chegou o nosso momento de cada dia mais colocarmos a palavra de Deus na vista de todos, para que todos sejam iluminados por ela. Não podemos nos calar, porque Jesus disse o seguinte: esta é minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Nós já temos a vitória. O mundo está do jeito que está, infelizmente. Mas as portas do inferno não vão prevalecer sobre aqueles que caminham perante a palavra de Deus, pois a vitória já é garantida. Eu sempre digo, aquela história que o pessoal coloca o bem contra o mal, a batalha do século, não existe. Isso aí não existe. Já foi vencido há muito tempo, a vitória já é nossa. Porém, nós temos que andar perante a palavra de Deus. Irmãos, João escreveu Apocalipse por volta do ano de 95, do primeiro século. Ele estava numa ilha chamada Patmos, uma ilha isolada. Mas para nós entendermos como João foi parar aqui e por que ele escreveu esse livro, nós temos que contar um pouquinho da história. Ele estava preso quando contou. A segunda metade do primeiro século foi uma era terrível para os cristãos. Os cristãos do primeiro século, principalmente a partir do ano 50, sofreram muito e muito. Vou citar apenas alguns dados. No ano 54, Nero assume Roma. Nero era de longe o mais terrível imperador romano de todos os tempos, assassinando a sua própria mãe. No ano 64, Nero coloca fogo em Roma. 10 dos 14 bairros de Roma foram consumidos pelo fogo. Naquele mesmo ano, Nero culpa os cristãos pelo incêndio. E isso acarretou em grande perseguição e ódio aos seguidores de Cristo. Alguns historiadores dizem que chegou a faltar madeira em Roma para crucificar tantos cristãos. E no ano 62, Nero acaba tirando a sua própria vida. Chegou a faltar madeira. No ano 70, o imperador Tito destrói Jerusalém, derrubando o templo, matando muitos judeus e cristãos. No ano 80, Tito inaugura o Coliseu. Na festa de 100 dias de inauguração, estima-se que mais de 10 mil cristãos foram mortos nos jogos. Eles eram enrolados em peles de ovelhas e mortos por cães e leões. No ano 81, assume como imperador romano Domiciano, considerado o segundo Nero. Domiciano se considerava um deus e odiava os cristãos, porque os cristãos não o reconheciam como uma divindade. Domiciano manda jogar João em um caldeirão de óleo fervente, mas milagrosamente nada acontece com João. Então, não tendo o que fazer, ele manda João para uma ilha chamada Patmos. Vamos isolar esse rapaz. Milagrosamente, diante de todos, tentamos matar e nada aconteceu, porque Cristo tinha um propósito com a vida de João. Apesar de ser o último ainda vivo e muito velho, Jesus ainda apareceria para ele na ilha de Patmos. Ou seja, quando Jesus quer fazer alguma coisa, nenhum caldeirão com óleo fervente vai mudar a situação. Portanto, João era o último dos apóstolos, dos discípulos que ainda estavam vivos. Todos os outros já tinham sofrido pelo nome de Cristo, já estavam mortos. E na sua velhice, João diz, nesse texto que nós lemos, que ele estava na ilha de Patmos, e no dia do Senhor ele ouviu uma voz como de trombeta. Vamos ler de novo, pessoal, do versículo 9 ao 11. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreve num livro o que você vê e envia 7 igrejas. Ou seja, João ele diz algo muito interessante no versículo 13, que quando ele olhou e viu uma figura como filho de homem, ou seja, ele viu Jesus estava no meio de 7 candelabros de ouro que representavam as igrejas. Jesus ele caminhava no meio dos candelabros. Isso significa o quê? Que Jesus está no meio da sua igreja. Jesus ele caminha no meio da sua igreja. Como o pastor pregou, acho que domingo passado, a igreja é dele e ele zela por ela. Ou seja, Jesus ele zela pela sua igreja e ele anda no meio da sua igreja. Não existe nada que aconteça que seja encoberto aos olhos de Jesus.
E ele, na velhice, pede para João escrever para 7 igrejas. Coisas que haveriam de acontecer. Irmãos, Cristo não está preocupado se a direita ou a esquerda vai ser eleita presidente do Brasil. Cristo não está preocupado se a terra vai ser um lugar de paz e prosperidade daqui a algum tempo. Cristo está preocupado com a sua igreja. Cristo está preocupado com a sua palavra, com a propagação do evangelho. Esse é o foco. Esse é o foco. E nós não podemos perder o foco. Nós, como seguidores de Cristo, temos que ter o mesmo foco. Propagar o evangelho. Essa é a nossa maior função. Eu até falei ontem para o pessoal no PG. Tinha 3 enfermeiros aqui, né? Tem a Nathalie que está estudando, tem a Mara e tinha a Bia. E eu até comentei, não importa a profissão que você vai exercer daqui 10, 15 anos. Aonde você estiver e o que você for exercer, você vai exercer com um propósito maior, que é mostrar a luz de Cristo para o mundo. Não importa onde você esteja, qual é a sua condição financeira, qual é a sua profissão, Cristo vai te colocar em um local com um propósito, e esse propósito é pregar a palavra dele. Eu não canso de dizer, certa vez Billy Graham disse que a nossa vida é a Bíblia que o mundo aí fora lê. O mundo aí fora não vai ler a Bíblia, não vão pegar para estudar a Bíblia, mas eles vão olhar para a vida do cristão e ver como o cristão está vivendo, e assim tirando as suas próprias conclusões. Bom, para nós continuarmos aqui, João deveria escrever para 7 igrejas, mas o que ele deveria escrever para essas 7 igrejas? Nós vamos apenas dar um apanhado para nós entendermos um pouco, e chegar na última, que é a Laodiceia, que nós vamos frisar um pouco essa noite. Irmãos, a igreja de Éfeso era a primeira. Nós notamos que Jesus pede para João escrever as 7 igrejas, e Jesus sempre aponta algo positivo na igreja e algo negativo na igreja. E nós somos igreja, então isso é para nós. Quando eu falo igreja, eu não estou falando templo, tá, pessoal? Não estou falando templo, não estou falando púlpito, não estou falando a estrutura. Nós somos a igreja. Eu sou igreja, vocês são igreja. Então é para nós. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Jesus disse o seguinte, que trabalhavam arduamente para Deus, preservaram nas dificuldades e não toleravam falsos mestres. Ou seja, Jesus apontou algo positivo da igreja de Éfeso. Mas Jesus fez uma crítica. Abandonaram o primeiro amor. Já não se via alegria de fazer nada para Deus como havia antes. A segunda igreja, Esmirna, era a menor e a mais pobre entre elas. Elogios. Apesar dos sofrimentos e pobreza, Jesus os declara rico. Eram firmes na fé e no ensino. Críticas, nenhuma. A mais pobre e a menor de todas. A igreja de Pérgamo, que é a terceira, Jesus faz um elogio. Eles permaneceram firmes na fé, mesmo sendo uma cidade onde Domiciano ergueu um monumento a si próprio, se considerando um Deus. A crítica é que no meio da igreja haviam pessoas que ensinavam práticas de engano e trapaça, como também apoiavam a poligamia. Ao mesmo tempo que eles se mantinham firmes na fé, por eles estarem numa cidade onde Domiciano ergueu um monumento a si próprio, se intitulando Deus, eles não aceitaram isso, mas eles aceitavam falsas pessoas com falsos ensinamentos. A igreja de Tiatira, que é a quarta, Jesus diz assim, era uma igreja amorosa, e apesar das perseguições se mantinham firmes na fé e continuavam trabalhando. Críticas, eles toleravam uma mulher que se dizia profetisa, e que induziam pessoas à prática da imoralidade sexual. A quinta igreja, Jesus diz que alguns poucos irmãos ainda na igreja se mantinham longe da corrupção. Críticas, eles tinham fama de estar vivos, pois era uma igreja grande com muitas pessoas, aparentavam uma igreja viva, mas estava morta, viviam de aparência. A sexta igreja, de Filadélfia, era uma igreja pequena e sofrida também. Apesar dos sofrimentos e das aflições, continuavam fiéis à palavra de Deus. Críticas? Nenhuma. Sabe o que eu achei interessante? As menores e as mais pobres não receberam críticas de Jesus. Se mantinham firmes na fé com aquilo que eles tinham. Então Jesus, ele analisa a sua igreja porque ele anda em meio à sua igreja. Não existe nada que aconteça na igreja que Jesus não esteja sabendo. Porque a igreja é dele e ele cuida da sua igreja.
Nós somos dele, nós vivemos para ele, ou deveríamos viver para ele. O que Paulo diz? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós somos a igreja. Agora, irmãos, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Apocalipse 3, versículo 14 ao 19, e nós vamos frisar na sétima igreja e aprender um pouco sobre o que Cristo quer de nós. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 19. Assim diz o Senhor sobre a igreja de Laodiceia: estas são a palavra do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Jesus ele termina dizendo que ele disciplina os filhos que ele... Alguém aqui já foi disciplinado por Deus alguma vez na vida? Eu já. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos amados. Isso quer dizer que Cristo ele anda em meio à sua igreja e ele cuida de nós. Nós temos um Pai cuidadoso. Nós temos um Pai que nos orienta. Temos um Pai que nos puxa a orelha quando ele precisa puxar. Ontem até nós estávamos falando sobre isso também. Estávamos falando de amizade e tudo mais, e muitas vezes confrontar, às vezes, as pessoas que nós mais amamos quando elas estão de uma forma errada. Nem todo mundo que diz amém para tudo que você diz é seu amigo. Nem todo mundo que concorda com tudo que você faz é seu amigo. Agradeça a Deus se você tem alguém na sua vida que muitas vezes te dá um puxão de orelha. Porque Deus permitiu que essa pessoa estivesse na sua vida para falar com você. Então, Jesus ele diz sobre a igreja, mas ele termina dizendo: olha, eu só repreendo e disciplino porque eu amo. É em amor que Jesus nos trata. O versículo 15 e 16 vai tratar a condição espiritual morna daquela igreja. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Assim como você é morno, não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Jesus, tudo que Jesus vai falar sobre essa igreja, Jesus vai usar uma analogia do que acontecia naquela região. Jesus usa aqui uma analogia de pessoas mornas espiritualmente. Pessoas que não estão nem frias e nem quentes. Pessoas que estão no meio termo, pessoas que estão em cima do muro. Na região de Laodiceia, Terápolis, aquela região toda, haviam águas termais, bolsas termais, por natureza, como temos em Minas Gerais também águas termais. Aquela região, ela tinha águas que eram meio, como que é a palavra? Salobra. Elas tinham um gosto esquisito, elas não eram boas para beber e elas eram mornas. Era a água daquele local. Inclusive, eu estava vendo um documentário de um arqueólogo que ele foi até a cidade de Laodiceia e até hoje é assim. Ele falou que a água dá para usar apenas para escovar o dente só, não dá para beber, porque a água ela é morna e ela é salobra. Então Jesus usa algo que a própria igreja tinha nojo de beber. Não tinha como beber, dava ânsia. Aquela água não era para se beber. E Jesus usa exatamente a analogia de morno. Olha, para vocês entenderem o que eu quero dizer, vocês não são frios e não são quentes, vocês são mornos. E Jesus ainda diz: como vocês não são frios e nem quentes, eu estou a ponto de vomitá-lo. Mas por que Jesus por que essa igreja era a única que chegou a enojar Jesus naquele momento?
nós vemos que Cristo ele não aprova, por esse texto, ele não aprova ninguém que é indeciso e não sabe o que quer da vida. A pessoa que quer viver com Cristo, ela tem que decidir por Cristo e ela tem que seguir a Cristo. Não estou falando aqui de errar e falhar, todos nós temos as nossas falhas e os nossos defeitos, mas eu estou dizendo em comprometimento. Ou eu sou comprometido com Deus, ou eu não sou comprometido com Deus. Não tem como nós termos um meio termo a respeito disso. Não tem como eu ser meio pastor. Não tem como. Não tem como eu ser um meio cristão. Não tem como eu ser uma pessoa que eu venho à igreja nos finais de semana e me intitulo cristão, e no dia a dia, como a Alessandra mesmo disse aqui, de segunda a sábado, nós não vivemos isso na prática. Nós não podemos ser mornos. Sabe por que Jesus fala? É melhor ainda que vocês fossem frios. Jesus, ele coloca o frio acima do morno, no sentido de, pelo menos eles sabem o que eles querem, eles decidiram pelo que eles querem. O frio, ele sabe que ele é frio e decidiu em ser frio. Mas ele decidiu. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia. E ela não volta vazia nesse sentido. A pessoa, ela vai se decidir, a pessoa vai tomar uma decisão. Ou para cá, ou para cá. Então que nós possamos ser quentes. Que nós possamos ser alguém que segue a Cristo. Que nós possamos pagar o preço, independente do que aconteça, mas que nós possamos realmente pregar a palavra de Deus. Nós, infelizmente, vivemos em um mundo onde igrejas, muitas igrejas, dão mau testemunho na TV. Vendem coisas na TV como se aquilo fosse algo bíblico. Deturpando a palavra de Deus, invertendo ordem de texto, sentido de texto. As pessoas, elas não querem mais saber o que a palavra de Deus diz, porque muitas vezes a palavra de Deus, ela fere o nosso ego. Muitas vezes a palavra de Deus, ela nos confronta. E glórias a Deus por isso. Glórias a Deus, então, que nós possamos ser confrontados e termos uma atitude diferente. O segundo ponto, irmãos, no versículo 17, Jesus continua dizendo: você diz, ou seja, a igreja, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja de Laodiceia, na verdade, naquele tempo, ela era uma igreja, ela era uma cidade, ela era um centro porque ela produzia uma lã negra. Era uma cidade que exportava muito tecido. Eles teciam ali e vendiam e era muito caro as roupas de Laodiceia. Hoje a capital da moda, o que é a capital da moda hoje? Eu não sei. Que cidade? Milão? Sei. Enfim, vocês entenderam. Milão, Paris. Hoje, quando nós falamos em moda, tem algumas cidades que elas são referências. Naquela época, uma das cidades era Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade muito bonita, era uma cidade muito bem estruturada. Era uma igreja grande. Então muitos irmãos vindo do judaísmo acabaram se deixando levar pelo título de morarem em Laodiceia e serem de Laodiceia. Olha, nós temos uma condição financeira muito privilegiada, nós somos ricos, nós estamos bem. E começaram a negligenciar a palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele diz, você diz, eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Jesus, ele usa pobre, cego e que está nu no sentido de, além de produzir tecidos, Laodiceia era o centro de oftalmologia da época. Havia uma escola oftalmológica em Laodiceia. Eles eram estudados nessa área. E Jesus, ele pega referências exatamente que eles viviam ali para confrontá-los. Por isso que Jesus diz, vocês não percebem que vocês estão nus e cegos. Vocês acham que vocês enxergam muito bem, vocês acham que vocês vestem a melhor roupa, mas se vocês olharem para dentro de si, verão que são miseráveis, pobres, cegos e nus. Era uma igreja que vivia de aparência. Era uma igreja que vivia de títulos, de status. Como estamos sendo nós nas redes sociais, por exemplo? Como nós estamos sendo? Será que muitas vezes nós não queremos mostrar para as pessoas
algo que não tem nada a ver com o que nós somos de fato, um cristão tem que mostrar quem ele é, quem ele de fato é. Como eu falei semana passada, não existem dois de mim. Não existem dois de vocês. Existe apenas um. Você é o que você é e é isso que você tem que mostrar para as pessoas. Em 1 João diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa igreja e os irmãos daquela igreja, eles estavam indo por um caminho totalmente errado, se deixando levar por riquezas e tudo mais. Mas sabe o que é pior do que ser um pecador? É não reconhecer que é um. Pecar é terrível. É terrível. Pior que isso é não reconhecer que eu sou um deles. E essa igreja exatamente não estava reconhecendo os seus pecados. Porque quando eu não reconheço meus pecados, não há mudança. Quando eu não reconheço os meus pecados, não há motivo para que eu tente mudá-los. Porque eu não estou enxergando eles. Em 1 João mesmo diz que Deus é luz. Ou seja, quanto mais próximo nós estamos da luz, mais o nosso interior é iluminado e nós conseguimos ver o que tem dentro de nós. Quanto mais eu me afasto de Deus, a luz vai ficando fraca e eu não consigo enxergar o que tem dentro de mim. A santidade de Deus apenas ressalta que nós somos miseráveis. A santidade de Deus revela que nós somos pecadores e Ele, pela sua infinita misericórdia, nos redimiu, nos reconciliou, como o texto leu aqui. Nós temos o ministério da reconciliação, porque Deus reconciliou consigo o mundo. Ele reconciliou porque Ele sabia que o problema estava em nós. E que o pecado foi algo terrível. Mas para nós sermos perdoados por Deus, é apenas nós confessarmos os nossos pecados. Porque Ele é fiel e justo para perdoar. Mas para nós pedirmos perdão, nós temos que nos arrepender dos pecados primeiro. No versículo 18, Jesus ele dá uma solução para o pessoal. Dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, e vista-se para cobrir a vergonhosa nudez. E compre colírio, para ungir os seus olhos e poder enxergar. Vocês entenderam? Jesus foi exatamente onde o povo se gloriava. Olha, ao invés de você acharem que vocês estão muito bem vestidos e são ricos, tire essa roupa preta aí e pegue as minhas roupas brancas da justiça. Pegue de mim as roupas brancas. Olha, vocês acham que vocês são mestres da oftalmologia, enxergam tudo e podem resolver tudo? Pois eu digo, comprem de mim colírio para que vocês possam realmente enxergar. Jesus ali está acordando a igreja. E pessoal, aqui Jesus não está falando para ímpio, tá? Tudo isso que Jesus disse aqui é para crentes, porque eles eram igreja. Quando a Bíblia se refere à igreja, se refere àqueles que realmente creram em Cristo. Então Jesus está dizendo isso para a igreja, não está dizendo para ímpio. Era a realidade daquela igreja. Então Jesus está, olha pessoal, acordem. Não fiquem se gabando de tudo que vocês têm. Não fiquem se gabando da condição que vocês têm, porque vocês vendem colírio para o resto do mundo, porque vocês são a capital da moda nesse momento. Não. Comprem de mim colírio, para que vocês realmente possam enxergar. A cegueira espiritual é um grande problema. A cegueira espiritual realmente é um problema sério. Porque se a pessoa ela não tiver humildade em reconhecer o que está acontecendo na vida dela, ela vai caminhar cega para o resto da vida. A primeira característica de alguém que quer se render aos pés de Cristo é a humildade. Humildade em olhar para si e reconhecer que nós precisamos desesperadamente de Cristo. Certa vez eu ouvi uma frase que ilustra bem. Cristo é o nosso único bote salva-vidas no meio desse mar revolto. Não tem corda, não tem navio, não tem nada. Cristo é o nosso bote salva-vidas. Se não for por Ele, não é por ninguém. Se nós não vivermos para Ele, nós seremos mornos. Cristo hoje nos chama a termos comprometimento. Comigo, com o pastor, com a igreja? Não. Com a palavra de Deus. Vivermos ela independente do local onde você esteja. É isso que Cristo fala para a igreja e nós somos igreja.
No versículo 19, irmãos, que é o último do nosso texto, ele diz assim: repreendo e disciplino aqueles que eu amo, por isso sejam diligentes e arrependam-se. Como eu disse, se nós já fomos repreendidos por Cristo em algum determinado tempo da nossa vida, isso é sinal que você é um amado, que Ele te ama, porque Ele nos ama. Não apenas Ele, como se fosse pouco, né? Ele nos redimiu do pecado, foi morto em nosso lugar, crucificado, ressurreto e subiu aos céus. Como também Ele nos sustenta com a sua poderosa mão e Ele caminha no meio da sua igreja. O pastor falou algo muito interessante no domingo passado, quando ele usou a analogia do joio e do trigo. Cristo é aquele que sabe quem é joio e quem é trigo. Porque para Cristo ninguém se esconde, para Cristo não tem jeitinho, para Cristo não tem jogar debaixo do tapete que ninguém vai saber. Nós temos que viver uma vida íntegra, uma vida como igreja, uma vida unidos, um apoiando o outro, somos uma família de Deus. Mas não no domingo, mas sim na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque o nosso culto não começa quando a gente entra daquele portão para dentro. O nosso culto começa desde o momento que nós acordamos pela manhã. Porque nós podemos cultuar a Deus com tudo que nós fazemos, com tudo que nós pensamos, com tudo que nós falamos. Então que nós possamos analisar isso que Jesus falou para aquela igreja e nos sentirmos amados por Ele. Tem algumas pessoas que me dizem: poxa, mas eu não sei se eu devo voltar, porque eu já vivi tantas coisas e eu não sei se realmente Cristo vai me receber de novo. Eu falo: meu irmão, isso não existe. Ele está aqui, de braços abertos, porque Ele nos ama. Ele nos repreende porque Ele nos ama. Como o filho pródigo, quando ele caiu em si, que ele estava vivendo uma vida totalmente errada e longe da casa do seu pai, quando ele voltou, o que aconteceu? O pai saiu correndo e o abraçou, colocou um anel em seu dedo, mandou fazer um banquete. É assim que Cristo nos recebe. Mas Cristo recebe aquele que verdadeiramente tem o coração quebrantado e quer uma mudança. Ele recebe aquele que realmente quer um compromisso. Não falar apenas da boca para fora, mas as suas atitudes condizerem com aquilo que nós dizemos. É essa vida que Cristo quer para nós. A Bíblia diz que Ele nos resgatou para vivermos as boas obras. Ele nos resgatou do pecado e da condenação para que nós vivêssemos para Ele. Defeito, pecado, todos nós temos. Não tem ninguém aqui um degrauzinho acima do outro. Todo mundo erra, todo mundo peca, ninguém é melhor do que ninguém. Mas o grande problema é o que você vai fazer depois que você errou. Continuar errando ou se ajoelhar aos pés da cruz? Vocês já pararam para entender o porquê que Davi era chamado segundo o coração de Deus? Um homem que adulterou com Batseba, mandou matar o marido dela que estava na guerra. Não foi isso? Vocês já pararam para pensar o porquê ele ainda era chamado segundo o coração de Deus? Porque ele se arrependia, ele ajoelhava aos pés de Deus, confessava os seus pecados e não tornava a fazer mais. Então que nós possamos vigiar e orar a todo tempo. Nós não vivemos em um mundo tranquilo para o cristão, e a cada tempo que passa isso vai piorar. O mundo a cada vez está afunilando para o seu final, e nós, se nós cristãos não estivermos firmes, daí é complicado, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém, irmãos? Então que nós possamos refletir e realmente viver uma vida para Ele, sem máscaras, sem morno, mas sim quente, com propósito, com foco. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu te agradeço, Pai, por essa mensagem que falou tanto comigo, Pai. Eu te agradeço por essa mensagem que me repreendeu tanto, Pai. E te agradeço se o Senhor repreendeu o coração dos irmãos aqui também, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos sustenta, o Senhor anda em meio à sua igreja, porque o Senhor é um Deus de perto. O Senhor não é um Deus que nos deixa ir à sorte, porque não existe sorte nem azar para o cristão. Existem os teus planos na nossa vida.
Obrigado por nos sustentar, obrigado por nos orientar e obrigado pelas tuas palavras. Obrigado porque o Senhor não deixou João morrer antes dele escrever esse livro, porque o Senhor tinha um propósito para a tua igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Muito obrigado, Pai, cuida de nós essa semana, Pai, que nós possamos realmente colocar em prática aquilo que a tua palavra diz, para que nós possamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Amém. Muito obrigado, Pai, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.